A aquisição de manteiga pela maioria dos consumidores ocorre de maneira quase automática. Uma rápida avaliação da tonalidade, uma estimativa do custo e a escolha recai, invariavelmente, sobre o produto que evoca maior familiaridade. O processo parece simples até que se observe com maior atenção a forma como alguns desses produtos se distanciaram do alimento genuíno que alegam ser. O que aparenta ser manteiga pode, na realidade, comportar-se como uma mistura cremosa, derretendo com excessiva rapidez, apresentando um sabor insípido ou deixando resíduos que não deveriam estar presentes. Embora as prateleiras destinadas aos produtos premium mantenham sua aparência inalterada, o conteúdo das embalagens sofreu transformações imperceptíveis para a maioria dos compradores. Reduções no tempo de batimento, misturas disfarçadas de tradição e cores artificialmente intensificadas para transmitir uma falsa sensação de naturalidade contribuem para uma confusão crescente. Enquanto algumas marcas preservam seus padrões ancorados em técnicas artesanais e no leite de origem rastreável, outras exploram a confiança do consumidor para mascarar deficiências. Neste contexto, destacam-se 7 produtos a serem evitados e 2 que ainda justificam sua presença nas gôndolas, revelando os pequenos detalhes que separam o autêntico do meramente semelhante. O primeiro caso a ser analisado é a manteiga Anker sem sal. Há algo de intrinsecamente reconhecível em seu sabor, porém ele nunca se concretiza por completo. Ao ser cortada, a textura sugere uma promessa. A superfície lisa e levemente brilhante evoca a expectativa de um perfil gustativo tradicional. Espalha-se com facilidade sobre o pão quente, formando uma camada delicada. Uma doçura sutil emerge, quase discreta, seguida por um leve toque de cremosidade que, no entanto, não evolui, como se o sabor perdesse força antes de atingir seu ápice. O retrogosto é suave, porém contido, transmitindo uma sensação de hesitação. Parece recordar o que já foi, mas não se compromete a reproduzi-lo. Essa incerteza torna-se mais evidente quando comparada à memória que a marca evocava no passado. Anos atrás, a versão salgada conferia ao pão torrado uma sensação de aconchego, com um creme mais encorpado e um derretimento mais gradual, além de uma riqueza que persistia na borda do paladar. A versão sem sal, por sua vez, refletia essa mesma profundidade, transformando um simples pedaço de pão em algo mais elaborado. Contudo, sob essas lembranças, a versão atual revela-se mais leve, quase etérea, como se apenas esboçasse o que deveria ser. Essa mudança não se limita à nostalgia. Em uma degustação às cegas conduzida pela equipe gastronômica do jornal The Guardian, a manteiga sem sal recebeu apenas 2 estrelas em 5, sendo descrita como suave e discreta a ponto de quase desaparecer. Em outra avaliação realizada por um periódico britânico, a versão salgada foi considerada saborosa, mas de baixo custo-benefício, uma vez que uma embalagem de 200 gramas custa mais do que opções de 250 gramas com desempenho superior. Em conjunto, esses testes retratam uma percepção compartilhada por muitos cozinheiros domésticos, uma marca de nome consolidado que nem sempre justifica sua posição nas prateleiras. Comentários em fóruns especializados reforçam essa impressão. Um consumidor afirmou que o produto já foi mais encorpado, mas agora parece ter tido seu volume reduzido. Outro observou que ainda é aceitável, embora não valha o preço. Um confeiteiro acrescentou que a textura é ideal para massas, mas o sabor se dissipa durante o cozimento. Nenhuma dessas críticas é contundente, são apenas pequenas anotações de quem esperava uma plenitude que não se concretizou, encontrando, em seu lugar, uma versão atenuada e menos expressiva. O tom não é de indignação, mas de perplexidade discreta, como se todos percebessem a mesma mudança gradual, atribuindo-a, porém, a uma possível falha em sua própria percepção. Superficialmente, a Anker ainda transmite confiabilidade. A embalagem conserva sua identidade visual reconfortante, o nome da marca continua associado à tradição, e a cor remete à classicidade. Além disso, sua espalhabilidade é impecável. No entanto, ao se concentrar no que a manteiga efetivamente aporta ao alimento, uma realidade distinta se revela. O sabor carece de corpo, o aroma é fugaz, e a nota cremosa se dissipa rapidamente. Essa discrepância entre expectativa e entrega torna-se ainda mais evidente quando se considera o preço, especialmente diante de opções mais econômicas que oferecem um perfil gustativo mais definido. O problema não reside no fato de a Anker ter se deteriorado, ela simplesmente ocupa um espaço intermediário, no qual nem a riqueza nem o valor se destacam. Funciona adequadamente em preparos simples e espalha-se com facilidade no café da manhã, mas seu sabor chega atenuado, como um eco do que já foi. E ecos, por mais agradáveis que sejam, jamais substituem o som original.
Após cada degustação, persiste não uma decepção, mas uma indagação silenciosa e sem resposta. Por quanto tempo um nome consolidado pode se apoiar na memória quando o sabor já não a sustenta? O segundo exemplo é a manteiga sem sal da Tesco, cujo bloco pálido oferece pouca resistência ao corte. Por um instante, espera-se que um aroma suave se desprenda, mas nada se manifesta, como se o próprio sabor optasse por permanecer em silêncio. Esse primeiro contato frequentemente antecipa a verdade antes mesmo que o pão chegue à mesa. A manteiga sem sal da Tesco construiu sua reputação com base no preço acessível, porém o conceito de valor perde sentido quando seu principal atributo, o sabor, situa-se em um patamar quase imperceptível. Em uma avaliação às cegas publicada recentemente pela equipe gastronômica do The Guardian, o produto recebeu apenas 2 estrelas em 5, posicionando-se no último lugar de um grupo que incluía marcas de supermercado e premium. Ainda assim, o veredito não foi severo. O painel simplesmente a classificou como neutra, uma forma educada de dizer que não decepciona, mas tampouco eleva a experiência. Essa neutralidade torna-se mais evidente quando a manteiga é espalhada sobre o pão quente. Uma leve camada brilhante se forma, acompanhada por um tênue indício de cremosidade. Contudo, o sabor se estabiliza quase imediatamente, deixando um vazio onde deveria florescer a riqueza. Quando aplicada em fina camada, dissipa-se. Quando usada em maior quantidade, ainda assim não se intensifica. No geral, a experiência remete mais a uma gordura funcional do que a um ingrediente central na cozinha. Butiros devem oferecer corpo, calor e um leve estímulo ao apetite, mas este produto raramente se impõe com convicção. O problema transcende o sabor. A manteiga sem sal depende exclusivamente de suas características lácteas naturais, uma vez que a ausência de sal impede que a doçura inerente ou o aroma sejam realçados. Quando esse perfil básico se mostra insuficiente, a carência torna-se evidente. A versão da Tesco aposta tanto na sutileza que acaba por resvalar no vazio, especialmente quando comparada a outras opções na mesma faixa de preço. Sua textura amolece rapidamente a temperatura ambiente, o que poderia sugerir cremosidade, mas o sabor subjacente é tênue e quase diluído. Em preparos culinários simples cumpre sua função, em receitas de confeitaria comporta-se de maneira previsível. Porém, em qualquer aplicação que dependa de uma fonte de sabor, como massas folhadas ou uma simples torrada em uma manhã tranquila, a lacuna se torna difícil de ignorar. Essa deficiência manifesta-se de maneira sutis no cotidiano. Um confeiteiro, ao sovar a massa, percebe que o aroma não se intensifica. Um cozinheiro, ao refogar legumes com um pouco de manteiga, nota que a frigideira exala apenas o cheiro do calor, não o do leite. Alguém que prepara uma torrada rapidamente sente a necessidade de adicionar mais manteiga, na esperança de que o sabor finalmente se complete. Cada um desses indivíduos tende a atribuir o fato a um lote mais leve, a uma percepção distorcida ou à pressa do momento. No entanto, essas pequenas observações, em uma emulsão frágil, deixando as bordas pálidas onde deveriam dourar. O resultado não é necessariamente ruim, mas revela uma ausência, a capacidade de transformar o alimento, de conferir-lhe aquela camada sutil de complexidade que só a gordura láctea, em sua integridade, é capaz de proporcionar. A questão, portanto, não reside em um defeito técnico, mas em uma escolha de projeto. A formulação prioriza a funcionalidade imediata, a facilidade de espalhar, a estabilidade na prateleira, a adaptação a diferentes temperaturas, em detrimento daquilo que define o valor sensorial do produto. Quando se reduz a proporção de manteiga e se introduzem óleos vegetais, água e emulsificantes, o que se obtém não é uma versão simplificada do original, mas um substituto que opera sob lógicas distintas. A rapidez com que derrete, a ausência de caramelização e a diluição do sabor não são falhas acidentais, mas consequências previsíveis de uma composição que abdicou, desde o princípio, de reproduzir as propriedades da matéria-prima que busca evocar. Há, contudo, um paradoxo nessa engenharia. O consumidor, ao adquirir um produto rotulado como espalhável e posicionado ao lado das manteigas tradicionais, espera encontrar uma alternativa que preserve, ainda que parcialmente, as qualidades do original. No entanto, o que se apresenta é um composto cujas características, a textura uniforme, a resistência à separação, a resposta previsível ao calor, são, na verdade, atributos de um sistema industrializado, não de um derivado lácteo. A suavidade, nesse contexto, não é um refinamento, mas uma neutralização. E a conveniência, embora real, vem acompanhada de um custo sensorial que raramente é explicitado no momento da compra. O caso da Lurpak ilustra, assim, um fenômeno mais amplo.
a tensão entre a expectativa criada pela marca e a realidade material do produto. A embalagem, com seu design sóbrio e referências visuais ao universo da manteiga, sugere uma continuidade que a composição não sustenta. O consumidor, ao abrir a tampa, não encontra uma manteiga mais maleável, mas um produto que se comporta como um híbrido, nem totalmente lácteo nem inteiramente vegetal, mas um meio-termo calculado para atender a demandas logísticas e comerciais. A pergunta que se impõe, então, não é se o produto cumpre sua função básica, mas se a função que ele cumpre é aquela que o consumidor, de fato, buscava. Em última análise, a experiência com a Lurpak espalhável revela um padrão recorrente no mercado de substitutos lácteos, a promessa de uma solução prática que, ao ser examinada de perto, revela-se uma solução para problemas que o consumidor nem sempre reconhece como seus. A facilidade de uso, a durabilidade e a consistência são vantagens tangíveis, mas seu preço, a perda de profundidade, a simplificação do sabor, a redução da capacidade de transformar o alimento, é pago em moeda sensorial, muitas vezes sem que o comprador tenha plena consciência do câmbio. Resta, portanto, a questão: até que ponto a conveniência justifica a renúncia ao que, afinal, deveria ser o cerne da experiência, o prazer de um ingrediente que não apenas serve, mas também enriquece. Fatos proporciona. Em uma frigideira aquecida, o comportamento do produto revela-se ainda mais distinto. A gordura derrete com rapidez, porém sem a viscosidade característica da manteiga tradicional, resultando em uma película superficial que não adere ao alimento com a mesma intensidade. O aroma, embora presente, dissipa-se com facilidade, como se a essência do ingrediente se volatilizasse antes mesmo de alcançar plenitude. A doçura sutil, tão associada à manteiga de qualidade, surge aqui atenuada, quase como um eco distante, incapaz de sustentar a complexidade que se espera de um produto que se propõe a evocar memórias gustativas. A experiência sensorial, portanto, torna-se fragmentada. Ao ser incorporada a preparações culinárias, a mistura cumpre sua função técnica, lubrificar, emulsionar, conferir textura, mas falha em estabelecer uma presença marcante. Em pratos salgados como purês ou legumes refogados, a ausência de um perfil aromático robusto torna-se evidente. O sabor, embora agradável, permanece contido, sem a capacidade de elevar o conjunto. Já em aplicações doces como massas ou cremes, a doçura natural da manteiga é substituída por uma neutralidade que, embora não desagradável, não oferece a mesma profundidade. O resultado é uma sensação de completude incompleta, como se o produto realizasse apenas metade de seu potencial. A embalagem, por sua vez, reforça essa dissonância entre expectativa e realidade. As tonalidades verdes e a tipografia suave evocam uma conexão com a natureza e a tradição, enquanto a lista de ingredientes, transparente, mas frequentemente ignorada, expõe a artificialidade do equilíbrio alcançado. Não se trata de um engano deliberado, mas de uma estratégia de comunicação que prioriza a associação emocional em detrimento da precisão técnica. O consumidor é convidado a projetar sobre o produto uma narrativa de simplicidade e autenticidade, ainda que sua composição revele um processo industrial meticulosamente calculado para atender demandas de praticidade e custo. Essa tensão entre forma e substância manifesta-se de maneira ainda mais clara quando o produto é submetido a condições que exigem desempenho além do convencional. Em receitas que dependem da capacidade da manteiga de incorporar ar, como massas folhadas ou cremes batidos, a mistura demonstra limitações estruturais. A emulsão, embora estável, não retém a mesma quantidade de ar, resultando em texturas menos aeradas. Em processos de caramelização, a ausência de gorduras lácteas puras impede a formação de compostos aromáticos complexos, reduzindo a riqueza do resultado final. O que se obtém em última análise é um produto funcional, mas que não transcende sua própria utilidade. A questão central, contudo, não reside na qualidade intrínseca do produto, mas na natureza das concessões que ele representa. A substituição de ingredientes tradicionais por alternativas mais econômicas e estáveis não é em si um problema. Trata-se de uma resposta lógica às exigências do mercado contemporâneo. O que se perde, no entanto, é a capacidade de o alimento estabelecer uma relação mais profunda com quem o consome. A manteiga, em sua forma mais pura, não é apenas um veículo de sabor, mas um elemento que carrega consigo história, técnica e uma complexidade sensorial que desafia a simplificação. Quando essa complexidade é diluída em nome da conveniência, o que resta é um produto que, embora eficiente, não consegue preencher o espaço que lhe é reservado na memória afetiva de quem o utiliza. Riqueza que apenas a gordura natural pode proporcionar. Não se percebe o frescor, tampouco a profundidade.
O que se experimenta é a conveniência moldada em algo que evoca a tradição, e é justamente nessa semelhança que reside a tensão. A embalagem sugere uma escolha reconfortante, um retorno a refeições mais simples, mas o conteúdo em seu interior é concebido para garantir uniformidade, não personalidade. A longa lista de ingredientes não constitui por si só um problema, ela funciona, antes, como um sinal. Um lembrete de que a narrativa apresentada na superfície nem sempre corresponde à substância contida no interior. O Clover atende às demandas de espalhabilidade, custo e estabilidade. Porém, tais vantagens inevitavelmente atenuam o sabor que os consumidores acreditam estar resgatando. Um homem, ao provar uma torrada quente coberta com o produto, expressou de forma sucinta: "É bom, mas não é o que eu me lembro. Parece que o gosto foi para outro lugar." O Flora original, por sua vez, carrega uma longa história associada a campanhas publicitárias que enfatizam benefícios à saúde, e a familiaridade dessa mensagem se consolidou de tal modo na percepção pública que muitos deixam de questionar a composição real do produto. Contrariando sua reputação, o fato é inequívoco: o Flora não é manteiga, mas uma mistura formulada a partir de óleos de girassol, couza e linhaça, unidos por emulsificantes, estabilizantes e vitaminas adicionadas. O problema não reside na presença desses componentes, mas na discrepância entre o que o produto sugere e o que sua formulação efetivamente representa. O Flora apoia-se fortemente em uma linguagem que evoca benefícios cardiovasculares e o conforto de uma origem vegetal. Contudo, o equilíbrio de óleos em sua composição segue uma lógica industrial contemporânea, pautada pela estabilidade nas prateleiras, controle de custos e resistência ao calor, em detrimento de uma harmonia culinária ou fisiológica. Para além do discurso de saúde, essa diferença gera uma tensão sutil entre expectativa e realidade. Uma dissonância que se torna mais evidente à medida que se analisa o comportamento do produto no organismo, e não apenas em sua apresentação nas gôndolas dos supermercados. Quando examinado sob uma perspectiva fisiológica, o quadro assume contornos mais precisos, embora menos reconfortantes. O óleo de girassol, por exemplo, apresenta uma proporção elevada de ômega 6 e, embora esses ácidos graxos sejam essenciais em quantidades moderadas, um desequilíbrio crônico entre ômega 6 e ômega 3 pode, ao longo do tempo, favorecer um estado de inflamação de baixo grau, especialmente quando os óleos vegetais são submetidos a aquecimento repetido durante o preparo de alimentos. Os emulsificantes como os mono e diglicerídeos empregados para conferir textura e estabilidade são amplamente reconhecidos como seguros. Porém, pesquisas recentes indicam que seu consumo frequente e prolongado pode afetar de maneira sutil o revestimento intestinal, alterando a barreira de muco que protege os tecidos. Acrescente-se a isso a presença de estabilizantes e conservantes, e o organismo se vê diante de uma mistura otimizada para a eficiência industrial, não para a compatibilidade biológica. Uma voz frequentemente citada no debate público britânico sobre o tema, o Dr. Michael Mosley, já abordou o aumento moderno das gorduras ultraprocessadas, observando em entrevistas à BBC que o problema não reside na existência dos óleos vegetais em si, mas na forma como a exposição repetida a determinados emulsificantes e combinações ricas em ômega 6 pode deslocar o equilíbrio do que o corpo espera receber. Não se trata de um alerta, mas de uma constatação. A química da conveniência raramente é tão neutra no organismo quanto aparenta ser na embalagem. Ao compará-lo com a manteiga tradicional, a diferença sensorial reflete a distinção clínica. O Flora derrete com rapidez, porém seu derretimento é tênue, perdendo corpo antes de impregnar o alimento. O aroma é quase imperceptível, e quando espalhado sobre legumes, confere um brilho superficial, não uma verdadeira riqueza. Em uma frigideira comporta-se mais como um óleo neutro com um leve toque lácteo, um sabor que paira nas bordas do prato sem jamais se fixar ou ganhar corpo. Uma performance orientada pela engenharia que o sustenta. O que se percebe não é profundidade, mas funcionalidade. Mais tarde, um homem idoso senta-se à mesa junto a uma janela banhada pela luz da tarde. Ele abre um novo pote de Flora, retira uma porção modesta e a espalha sobre uma fatia de pão com a precisão automática de quem realiza o gesto há anos. Come em silêncio, absorto em pensamentos difusos, alheio ao esforço lento e contínuo que seu corpo pode estar realizando para processar um produto que, embora pareça inofensivo ao toque, revela-se bem mais complexo sob a superfície. Após analisar esses 7 produtos, um padrão começa a se delinear. Nomes conhecidos, embalagens familiares, promessas reiteradas, mas quase todos moldados mais pela lógica da produção do que pela profundidade que os consumidores associam aos laticínios autênticos.
Percebe-se, então, como cada uma dessas misturas se apoia na memória afetiva, ao mesmo tempo em que oferece algo mais leve, diluído ou artificialmente estendido. É justamente por isso que a etapa final desta análise se faz necessária. Existem manteigas que ainda preservam sua essência, não de forma impecável ou poética, mas com uma honestidade que as demais já não conseguem sustentar. Agora voltamos-nos para aquelas que conquistam seu lugar à mesa. A oitava da lista, a Will Valley Organic Butter, nunca dependeu de artifícios. Sua reputação foi construída de maneira discreta, por meio de certificações e de anos de relatos de consumidores que a descrevem não como algo extraordinário, mas como algo reconfortantemente previsível, o tipo de manteiga que simplesmente se comporta como se espera que uma manteiga se comporte. Ao longo de sua trajetória, a marca acumulou reconhecimentos como os Great Taste Awards e mantém a certificação da Soil Association. Distinções que importam porque refletem processos, não apenas apresentação. A Will Valley utiliza leite orgânico certificado, proveniente exclusivamente de fazendas britânicas que adotam o pastoreio, com rigorosos controles sobre alimentação, uso de antibióticos e manejo do solo. Esse status orgânico não é um mero recurso de marketing. Ele exige cadeias de suprimentos totalmente rastreáveis, manejo saudável do gado e alimentação não transgênica, condições que elevam os custos, mas reforçam a integridade do produto. Essa integridade se faz sentir muito antes de qualquer prova. Ela está presente no peso do bloco, na cor, na firmeza e na leve resistência ao ser cortado com uma faca. Depoimentos de consumidores e com essa percepção. Em avaliações no Waitrose, um cliente escreveu: "Finalmente tem o gosto da manteiga que comprávamos há 20 anos. Sem nada estranho no retrogosto." Outro no Ocado comentou: "Troquei as margarinas por manteiga de verdade. Esta me convenceu." Uma usuária do Munsner resumiu: "Simplesmente limpa e cremosa como uma manteiga de verdade. Vale a pena." Não se tratam de elogios efusivos, mas de pequenas confirmações de pessoas que buscavam uma manteiga que não se dissolvesse na indistinção ou carregasse o sabor atenuado das misturas. Em contraste, muitos consumidores relataram surpresa com a facilidade com que o produto se integrou às suas rotinas, como se sempre tivesse feito parte delas. O comportamento sensorial corrobora essas impressões. Quando cortada ainda fria, a manteiga mantém uma firmeza estável, sem esfarelar. Aquecida pelo pão, derrete em poças suaves que se espalham em curvas lentas, em vez de se liquefazerem abruptamente. A cor tende a um dourado natural não vibrante, mas de uma profundidade suave, tonalidade que deriva da betacarotena presente no pasto, não de aditivos. Na frigideira, uma pequena porção amolece de maneira gradual para então dourar em um tom discreto, porém característico, revelando uma complexidade que transcende a mera funcionalidade. O aroma apresenta-se equilibrado sem aspereza, evocando notas sutis de nozes que se manifestam com naturalidade, em vez de imporem-se de maneira abrupta. Sobre os vegetais confere uma redondeza discreta, sem jamais sobrepujar os sabores originais. No pão torrado deposita-se de forma deliberada, nem excessiva nem apagada, mas com uma presença intencional. O sabor emerge de maneira límpida, combinando uma doçura tênue e uma profundidade salgada que persiste ao longo da degustação, sem dissipar-se no meio da mordida. As práticas agrícolas orgânicas que fundamentam esse produto não constituem meros adornos estéticos. Sistemas baseados em pastagens reduzem a dependência de silagem, permitindo que as vacas se alimentem de gramíneas variadas, cujas características influenciam tanto a composição da gordura quanto o perfil aromático. As normas de associação ao solo restringem o uso de insumos sintéticos, reconfigurando a gestão da rotação de terras e da alimentação animal. O leite, assim, chega mais rico ao processo de batedura, e como a manteiga sofre intervenção industrial mínima, sua forma final prescinde de correções por meio de aditivos ou estabilizantes. Tudo permanece próximo à sua origem, sem ser moldado artificialmente. O preço, por sua vez, insere-se nesse contexto com uma lógica própria. Não se paga por um discurso de marketing associado ao bem-estar, mas pelos custos da certificação orgânica em fazendas que mantêm os animais em pastagens por períodos mais extensos, por uma alimentação que evita atalhos e por uma cadeia de produção suficientemente curta para permitir rastreabilidade sem ambiguidades. Nada nesse produto é inflado ou performático. O valor reflete os padrões que o originaram. Mais tarde, ao entardecer, alguém retira uma fatia de pão da grade de resfriamento e espalha sobre ela uma camada fina daquela manteiga dourada, observando-a afundar lentamente na migalha. Sem alarde. Sem exageros.
Apenas a discreta percepção de que se trata de um dos poucos elementos à mesa que não se propõe a ser mais, ou menos, do que efetivamente é. A Kerrygold Pure Irish Butter revela-se um exemplo singular de como um bloco de manteiga honesto tornou-se uma raridade. Ao desembrulhá-la, percebe-se de imediato a solidez silenciosa de um produto elaborado sem subterfúgios ou diluições. Em comparação com outras opções, sua força não reside em estratégias de marketing ou embalagens elaboradas, mas na terra que a precede. Provém de um lugar onde a chuva, o pasto e o tempo realizam seu trabalho muito antes de qualquer máquina intervir. A base da Kerrygold é notavelmente simples para os padrões contemporâneos de manteiga comercial, apresentando um teor de gordura de aproximadamente 82%, índice significativamente superior ao mínimo estabelecido no Reino Unido. Esse número, por si só, não garante sabor, mas explica a densidade percebida ao cortá-la e a maneira como reage ao calor, de modo mais lento, profundo e intenso, como algo construído com paciência, não com aditivos. Há uma estrutura perceptível, não uma engenharia artificial, e a prova surge assim que a lâmina toca a superfície. O primeiro corte desliza por um bloco que mantém sua forma, cedendo com uma resistência suave, enquanto revela uma coloração dotada de uma autoridade discreta. Não o tom pálido e quase esbranquiçado das misturas altamente processadas, mas um dourado extraído da grama, da luz solar e de longas estações de pastoreio. Espalhada sobre pão quente, a fusão ocorre em etapas, um amolecimento gradual nas bordas, um acúmulo no centro e uma liberação lenta de um aroma que se expande sem imposição. O sabor não se impõe, ele se desdobra. Carrega uma doçura arredondada, uma sombra salgada subjacente e uma profundidade que perdura, não por ser intenso, mas por ser límpido. Em suma, trata-se do tipo de manteiga que não precisa provar nada. Ela simplesmente se apresenta e comporta-se como uma manteiga autêntica deve. Nas terras de onde provém, as razões para tal comportamento são quase prosaicas. A pecuária leiteira irlandesa ainda se apoia fortemente em sistemas de alimentação a pasto, com longos períodos de pastejo, rotação de pastagens e animais criados com mais tempo ao ar livre do que em confinamento. Isso não se trata de uma nostalgia romântica, mas de uma prática agrícola consolidada. Dietas baseadas em gramíneas elevam os níveis de beta-caroteno, que conferem à manteiga sua coloração natural e intensificam a riqueza do sabor. A batedura lenta preserva o aroma, em vez de achatá-lo. O processamento mínimo evita o método comum em margarinas mais baratas, que consiste em separar e recompor a gordura para ajustá-la a metas de custo, permitindo que a gordura permaneça íntegra sem ser forçada a assumir uma forma artificial. Cada etapa do processo demonstra uma espécie de contenção. Menos atalhos, menos ajustes, menos tentativas de estender a gordura para além de sua natureza. Ao cozinhar com ela, essa moderação torna-se evidente. Um pequeno cubo depositado na frigideira não se desfaz instantaneamente. Amolece nas bordas, mantém sua coloração, e somente então começa a dourar, exalando um aroma constante e amanteigado. Os vegetais adquirem um brilho honesto, não um reflexo artificial. Batatas assadas com ela revelam um sabor mais pleno, sem necessidade de temperos adicionais. Até mesmo ovos simples absorvem uma riqueza que parece conquistada, não acrescentada. A manteiga não avança para dominar o prato, mas para ancorá-lo. Seu preço é mais elevado, e essa diferença se justifica pela rastreabilidade, não por artifícios. Paga-se pelo tempo de pastagem, não por emulsificantes. Paga-se pelo teor de gordura, não por enchimentos. Paga-se por uma coloração proveniente da dieta dos animais, não por corantes. E paga-se por um sabor criado a montante nas fazendas, não a jusante em instalações de mistura. Ainda assim, trata-se de um produto comercial, escalável e amplamente distribuído, mas sua identidade não é diluída em nome da conveniência. Ao final de uma simples torrada com Kerrygold, resta uma sensação quase incomum nos dias atuais, a certeza tranquila de que o que se consome é exatamente o que alega ser. Percorreu-se aqui 7 blocos de manteiga que, em sua maioria, distanciaram-se da honestidade sem que muitos percebessem, e 2 que mantiveram sua integridade por meio de padrões rigorosos, artesanato e uma consistência discreta, perceptível apenas quando as demais opções começam a se confundir. Nenhum produto precisa ser perfeito, mas deve ser verdadeiro, e essa verdade reside, em geral, no que uma marca opta por eliminar ou preservar. Antes bastava uma faca e uma frigideira aquecendo no fogão. Hoje, as prateleiras dos supermercados estão repletas de misturas, enchimentos, cores intensificadas, texturas suavizadas e promessas concebidas para parecerem familiares, mesmo quando o sabor já não é.
Por isso, um pouco de atenção faz diferença, não desconfiança, não receio, mas o hábito de hesitar antes de estender a mão.